Olá, eu sou a professora Rita de Cássia da Silva Oliveira, sou professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa e é com muito prazer que eu venho fazer uma apresentação para vocês da nossa disciplina de Sociologia da Educação 1. Vocês estão convidados agora a refletir sobre os problemas que existem na sociedade de uma forma geral e qualquer um deles, direto ou indiretamente, eles vão repercutir sobre a educação e sobre a nossa formação, a nossa vida como um todo. As questões do cotidiano, na verdade, elas não acontecem ao acaso. Elas são resultados de um processo histórico, político, social, econômico, que envolve a vida de qualquer um dos indivíduos. E assim, eles vão influenciar diretamente na educação e na prática no trabalho docente. Então, com a sociologia, você terá a oportunidade de compreender essa vida social, os acontecimentos que acontecem e que deram origem ao desenvolvimento da nossa sociedade capitalista. Desde a formação, a sociedade sempre ela ofereceu questões históricas que vão se modificando, que existem influências de diferentes classes sociais, que aos poucos se estruturam, e diante de toda essa realidade, nós vamos ter que refletir sobre como isso aconteceu. E a formação da sociologia, enquanto ciência, ela justamente reflete sobre a sociedade e vem também implementar estratégias de ação que vão permitir a intervenção para a formação e os rumos de uma civilização moderna. E os sociólogos, tanto conservadores quanto revolucionários, eles procuram fazer esses conhecimentos sociológicos como instrumento de ação e para ou manutenção ou para a transformação da sociedade. Também a sociologia ela é uma ciência muito importante para a formação de qualquer profissional da educação, porque ela vai nos oferecer esses subsídios teóricos para que possamos atuar com a educação voltada e inserida nesse novo processo social. Então, a nossa disciplina da Sociologia da Educação, ela vai oferecer para vocês 3 unidades. A primeira, ela vai apresentar o conceito e objeto de estudo da sociologia. Com isso, ela vai apresentar como que a sociologia se estrutura, qual é o seu conceito, que ela é uma ciência que estuda a sociedade humana, a estrutura, os processos de organização, de coesão ou desintegração de grupos, e também que vão utilizar e formar a própria mudança da sociedade, vão possibilitar essa evolução na sociedade. Também o surgimento da sociologia. A sociologia, ela surgiu com 2 fatos muito marcantes, entre muitos outros, mas em especial a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que deram origem a uma nova estrutura da sociedade. E, a partir daí, são feitos estudos para poder acompanhar, justificar, entender e até explicar essa mudança social. Com isso, nós temos os paradigmas sociológicos, que também são extremamente relevantes. Nós podemos contar com o paradigma do consenso e o paradigma do conflito. Com isso, nós temos 3 grandes teóricos. O Émile Durkheim, que ele é adepto ao paradigma do consenso, onde a ação social, ele trabalha, na verdade, com fato social. E a educação, para ele, é um fato social. E ele é um fato social que ela se impõe a qualquer indivíduo. Nós não podemos viver numa sociedade e não sermos influenciados pela educação, que, no momento, ela está desenvolvendo. E também, por outro lado, o Durkheim colocava que a educação ela é uma maneira de coesão da sociedade e faz com que se mantenha e se reproduza aquela formação e organização social. Nós temos o Max Weber, que é outro teórico, não menos importante, e que também nos coloca a questão da subjetividade na educação. Ele valoriza e coloca como objeto de estudo a ação social. E depois, o Karl Marx, que também é muito conhecido, e mais ainda ficará depois desse nosso estudo, que ele questiona muito a sociedade capitalista, a existência das classes sociais, onde elas são antagônicas, com interesses divergentes, e existe um processo de dominação. Também coloca que a educação vem reforçar essas diferenças entre as classes sociais. Como a segunda unidade, nós temos a ordem econômica da sociedade. E aqui nós vamos ter o trabalho como um aspecto muito importante.
Então, desde o seu conceito, que a palavra trabalho, ela se origina do latim tripalium, que é um instrumento de tortura. E sendo assim, no começo, como ela já passou por diferentes concepções do trabalho, desde o lazer, apenas trabalhar para a sobrevivência, como era nas sociedades tribais, depois ele passou a exercer uma certa pressão, ser como um castigo, mas enfim, o trabalho volta para satisfazer as necessidades do homem, e sendo assim, também é responsável pela evolução da sociedade, com o surgimento de novas invenções na área tecnológica, e esses avanços permitem que a sociedade também evolua. Essa relação entre o trabalho e o homem é tão antiga quanto a história da humanidade. Ela acompanha, então, de diferentes formas o homem, sendo tanto um trabalho escravo, como depois um trabalho numa sociedade feudal, que tem uma outra terminologia, mas também existe uma situação de opressão, até chegarmos na nossa sociedade capitalista. Então, o trabalho, como ele se desenvolve ao longo dessas sociedades, diferentes estruturas e com diferentes concepções. Também os modos de produção. Então, nós temos desde o modo primitivo, o escravista, o asiático, o feudalismo, também o nosso capitalismo, que até hoje está na nossa sociedade. E também, dentro dessa unidade, nós temos o trabalho na sociedade globalizada, que são diferentes desafios para o século XXI. Quais são eles? Um deles nós estamos vivenciando, que é a era da tecnologia. Nós temos com a tecnologia, ela invadiu a nossa sociedade, com muitos aspectos positivos, mas também nós temos que dominar esses recursos para podermos usufruí-la e usar de forma adequada essa tecnologia. E o trabalho e a educação. Também é outro tema que nós vamos desenvolver muito, ver a importância dessa realidade, se o trabalho realmente enquanto um princípio educativo. A última unidade, que é a nossa terceira, dentro dessa disciplina, vai tratar sobre o Estado, a política e a sociedade. Então, aqui, você já parou para pensar como o Estado influencia a nossa vida, o nosso cotidiano? Sabe que praticamente tudo que nós fazemos hoje gira em torno das estruturas que são criadas pelo Estado. Então, desde as estruturas da expedição de documentos mais simples, como o nosso registro de nascimento, a nossa carteira de identidade, a nossa carteira profissional, o nosso título de eleitor, a obrigatoriedade de ter esses documentos, passando também pela arrecadação de impostos, pela busca de um ensino público de qualidade, pela saúde, pela segurança, pela aposentadoria, pelas sanções que são apresentadas com determinados delitos, pelas pensões e até pelo nosso registro de óbito. Então, se nós formos ver, nós estamos constantemente sendo controlados e até fiscalizados pelo próprio Estado. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, o Estado, a sociedade política e a sociedade civil. E diferentes teorias do Estado, nós sabemos que o primeiro modelo de Estado, nós podemos colocar que é o absolutismo, onde existiam os reis com todo o seu poder, e que era um poder incontestável. Depois nós temos a evolução desse sistema de Estado, e nós surgiu o Estado que nós podemos chamar de Estado liberal, onde as sociedades, a classe burguesa buscou um pouco de sua liberdade, do seu crescimento. Depois ela houve uma transformação, e podemos também registrar o surgimento do Estado de bem-estar social. E com algumas mudanças, com a sua falência, pelo próprio gastos exagerados, nós temos depois que registrar o surgimento de um Estado neoliberal, que é o que hoje ainda nós estamos vivendo. E assim, nós podemos falar que no século XX, as mudanças na concepção do Estado, que é toda essa evolução que eu já passei para vocês, e as funções que cada Estado especificamente desenvolve. Então, com isso, nós esperamos que as nossas aulas de sociologia despertem para vocês muitas reflexões, possibilitem também um entendimento melhor da sociedade na qual vivemos e que possamos trabalhar enquanto bons profissionais dentro dessa realidade atual. Muito obrigada.